Luz, câmera, Acai. Como sempre, às quintas-feiras nós estamos aqui trazendo uma história de vida. Dessa vez, uma pessoa amiga, uma pessoa conhecida, inclusive você vai vê-lo porque já esteve aí em vários lugares, hoje ele é bancário e, enfim. Mas eu tenho aqui o prazer de receber o Lucas Lira, tão jovem com uma história legal para contar, né, Lucas? Sim, é um prazer estar aqui, Zé. Queria te agradecer pelo convite. Quando você me falou a respeito desse podcast, sobre essa questão de história de superação de vida, fiquei muito empolgado. Achei um lugar bacana para falar disso. Às vezes a gente não tem oportunidade no dia a dia da gente falar só um pouco da nossa história. Às vezes a pessoa conhece a gente do dia a dia, da rotina, não sabe às vezes o que a gente passou, por caminhos que a gente teve que trilhar para estar onde a gente está hoje. E, cara, muito feliz. Eu vi alguns podcasts, algumas pessoas que você entrevistou, achei surreal a história de vida das pessoas. É muito bacana. É legal, como eu falei, você é super jovem, mas sabe, desde pequeno, né, teve que superar várias coisas e é isso que vai contar. Porque você também, às vezes, tem uma história parecida de alguém, às vezes você quer desistir ou acha que a sua história é a pior de todas. Não. Todos nós temos, né, umas coisas para superar, né? E você é um deles. Então você nasceu lá em São Paulo, né? Sim, sou natural de São Paulo, nasci em Santo André. Sim. Onde meu pai nasceu em Santo André também, minha mãe de São Bernardo, foi onde eles passaram a maior parte do tempo, mas eu sou de Santo André. Tá. E aí, pequenininho, você começou a trabalhar, né? Sim, comecei a trabalhar bem novo, para poder ajudar em casa, né? Era um pouco complicado nossa situação em casa, a gente passava uns apertos. Meu pai e minha mãe tiveram bastante filhos, né? E novos, né? Então a gente era em 7 pessoas em casa, então 5 irmãos e meu pai e minha mãe, né? E a minha mãe não trabalhava, era só o meu pai. E como eu era o mais velho, o filho mais velho do meu pai com a minha mãe, o meu pai chegou em mim novo, né? E falou até hoje, eu não esqueço que ele falou pra mim. Ele chegou pra mim e falou assim: filho, você tá crescendo, com o tempo vai vir a vaidade, vai vir a necessidade das coisas, né? E infelizmente o pai não tem condições de dar aquilo que você precisa no momento. Se você tiver com muita vontade, se você quiser alguma coisa, infelizmente você vai ter que trabalhar para ter. Então você vai ter que correr atrás, e eu preciso de você do meu lado para você poder me ajudar em casa, porque sozinho eu não vou dar conta. Cara, eu tava te ensinando alguma coisa, né? 13 anos, 13 para 14 anos. Aí você trabalha onde? Na feira? Meu primeiro emprego, quando meu pai me falou isso, eu saí na rua para procurar emprego, tava difícil por conta da minha idade, né? Lá em São Paulo era complicado você ser novo e trabalhar em algum lugar que desse um dinheirinho bacana. E meu pai tinha um conhecido dele que tinha um lava rápido, bem na esquina de casa, assim. E meu pai foi lá pedir emprego para ele. Ele foi um pouquinho relutante nessa parte, porque ele não queria me deixar trabalhar lá por conta da minha idade, com medo de alguém denunciar ou algo do tipo. Só que ele fez um acordo com meu pai lá, ele me deixou trabalhar de sexta, sábado e domingo. E de semana eu estudava. Era um acordo que eu tinha feito com meu pai, inclusive. Estudava de semana e trabalhava de fim de semana para poder ajudar. E todo o dinheirinho que eu pegava ali, dava pro meu pai poder ajudar em casa. E eu lembro até hoje, com esse dinheirinho que eu pegava, as únicas coisas que eu comprava que era de necessidade assim, era desodorante e corte de cabelo. Meu pai cortava o cabelo na época, né? Então às vezes eu ajudava ele com alguma coisa para comprar ali para cortar meu cabelo. E ajudava tudo em casa. Então comprava alimento, comprava as coisas para dentro de casa, porque era bem escasso na época. Ô Lucas, é engraçado que é assim o negócio do cabelo, né? Quando a gente disse, pô, vamos lá e tal, a primeira preocupação foi o cabelo. Sim, ela tava bem apresentável lá, né? Legal, pô, cabelinho cortado. Galera que passou aqui no podcast, antes, todo mundo arrumadinho, cabelinho cortado bonitinho. Eu falei, não, se preocupar com o cabelo, né? Então, aí vocês depois passaram algumas dificuldades, né? Você contou ali que seu pai e sua mãe tiveram alguns problemas, né? E aí você teve que ficar sozinho, né? Porque ele ficou ausente, né? E nesse período aí, você com o filho mais velho teve que encarar mais ainda, né? Aí conta aí, como é que vocês fizeram? Você veio para Itaém nesse período? Foi assim? Sim. O meu pai, ele... Como é que eu posso falar de uma forma educada assim? O meu pai, ele se envolveu. Mexia com muita coisa errada. Ele... Trabalho para ele era uma coisa complicada, entendeu? Então ele não era muito do esforço assim no trabalho. Ele queria ganhar dinheiro de forma fácil, né? Então ele começou a ter amizades que não eram muito boas, se envolver com gente errada. O meu pai, lá em Santo André, onde a gente morava, a gente morava numa favela lá, né? E lá era tipo barraco de madeira e tal, então a galera foi no meio que ele cresceu, então ele começou a reproduzir conforme foi crescendo, né?
Só assim, pro meu pai entender que ele já não tava mais naquela realidade, que ele tinha filhos, que era outro tipo de situação que ele tava, foi complicado, foi difícil pra ele. Ele quis reproduzir em todos os lugares que a gente morou, entendeu? Então ele conhecia pessoas erradas, ele se envolvia com coisa que não prestava muito. Lá em Santo André não tava dando muito certo, tava se envolvendo com umas coisas erradas, ele conversou com a minha mãe, a gente morava de aluguel lá, e ele conseguiu, juntamente com a minha mãe, um financiamento de uma casa pela Minha Casa Minha Vida na época, era em 2014 para 15, né? Já aqui. Isso, eles conseguiram uma carta casa. de crédito pela Caixa Econômica Federal e em vez de comprar uma casa lá, o meu pai queria um lugar totalmente diferente, que não tivesse Para família, recomeçar a vida. para recomeçar do zero, para dar também, para mim e para meus irmãos, um ambiente novo para crescer, sair da mesmice de lá de São Paulo, entendeu? E o meu pai ouviu falar muito bem daqui de Itaém, ele queria morar num lugar que tivesse praia, era o sonho dele e da minha mãe. Então ele achou aqui Itanhaém, né? Quis vir morar aqui. Veio com a minha mãe uns meses antes, ficava vindo visitar aqui para ver se achava a casa para comprar. E na época eles compraram uma casa e tal, uma felicidade absurda pra gente. E a gente se mudou em 2015, foi em 2015, eu tinha 15 anos na época. Foi quando a gente mudou pra cá. E a gente teve que recomeçar do zero, então a gente não tinha amizade nenhuma, não tinha parente, não tinha nada. E o meu pai, ele era cabeleireiro, né? Ele era barbeiro. Ele cortava o cabelo masculino, né? E ele quis recomeçar como barbeiro aqui na cidade. Agora eu entendi a tua preocupação com o cabelo. Olha lá, vou te conhecendo melhor. E meu pai, desde sempre, ele era muito vaidoso comigo e com os meus irmãos. Então, a gente não podia andar na rua com o cabelo desalinhado, que era o cartão inicial dele para as pessoas, né? Era. Então, a gente tinha que estar sempre alinhadinho. Os meus filhos ali, pra provar que eu faço meu trabalho bem feito. E aqui em Itaém, né, quando a gente se mudou, ele abriu na garagem de casa mesmo a barbearia dele, porque não tinha dinheiro para alugar um lugar, né? Minha mãe não trabalhava, e eu, como era novo, não conhecia ninguém, prometi pro meu pai que eu ia procurar um emprego aqui, né? Aí eu estudei numa escola no Savoy chamado José Carlos Braga, fiz bastante amigos lá, e tinha um amigo meu que trabalhava na feira lá, e eu cheguei nele como que não queria nada, falei, cara, tô precisando de um emprego, como é que você fez pra entrar? Você não consegue me indicar lá? Tô precisando ajudar minha família em casa, a gente mudou agora, tá só o meu pai na barbearia, não tá rentabilizando o suficiente para poder pagar a parcela da casa, água, luz e ainda pôr mantimento dentro de casa. E esse meu amigo me deu uma força, me indicou lá pro chefe dele, que era um japonês, né? Trabalhava numa barraquinha de pastel, ficava na maquininha de moer cana. Aí ele me indicou lá, o rapaz aceitou, mas também só deixou eu trabalhar de fim de semana. Trabalhava de sábado e domingo só e de vez em quando trabalhava às sextas-feiras, né? Ganhava ali R$50 por dia, 60 por dia. E tudo que eu pegava, tipo, eu tinha feito um acordo com meu pai, eu comprava o alimento pra dentro de casa e meu pai pagava as contas, né? Só que assim, não era o suficiente pra uma família de 7 pessoas, tipo, pagar uma prestação de uma casa, água, luz e a gente poder viver bem. Então assim, desde sempre, né? A gente passou muito aperto na vida, muito aperto mesmo. Pra você ter noção, aqui em Itaém, quando a gente mudou pra cá, a gente já chegou a ficar, acho que 2 dias sem comer nada. 2 dias. E assim, isso pra mim e pra minha família nunca foi um problema, porque a gente já estava habituado com isso. Então, isso não estremecia em nenhum momento no nosso lar, a gente continuava bem, continuava unido, porque era algo recorrente em épocas, né? Sim. Então, quando a gente começava a ficar bem, daqui a pouco já piorava de novo, entendeu? A gente passava, lá na época que a gente morava em Santo André, a gente passou um aperto absurdo lá. Aqui em Itaém também, no começo foi muito difícil, por não ter amigo, não ter quem recorrer. Lá em Santo André a gente ainda, quando passava um aperto, conseguia pedir para um familiar, para alguém. Quando a gente mudou para cá também, alguns familiares ajudavam, mandavam roupa, comida e tal, para dar uma força. E era complicado o negócio, cara. Complicado mesmo. Mas a superação, né? Era uma família unida, né? Vocês eram unidos de uma forma, embora teu pai tivesse esses desvaneios aí eventuais, mas eram unidos, né? E na superação, caramba, também não sabia disso tudo aí que você tá falando. Pô, ficar sem comida de fato mesmo, 2 dias inteiros. Dias. E as crianças menor que você, né? Os meninos eram pequenininhos, né? Sim, o meu pai e minha mãe, em conjunto, eles têm 5 filhos. Eu sou o mais velho deles, né? Sim. Aí sou eu, o Lucas, né? Tenho meu irmão Felipe, que é 1 ano mais novo que eu. A minha irmã Vitória, que é alguns anos mais nova, 2 anos, 3 anos no máximo. Tem o Saulo e a Rebeca. Desses 5 hoje, atualmente 4 são adultos, já são maior de idade. Só a Rebeca que é mais nova ainda.
Então, na época, quando aconteceu tudo isso, eu era o mais velho, não era maior de idade ainda, e os outros eram bem mais novos, né? Só que eu sempre tive responsabilidade desde sempre. Então, eu não era muito de, tipo, sair, aproveitar, tipo assim, tanto que a minha, tipo, adolescência, assim, foi trabalhando, praticamente. Então, eu não tive muito contato com sair, assim, fui começar a aproveitar, assim, a adolescência, entre aspas, com 18 anos que eu comecei a sair mais, conhecer jovens, assim, dar um rolê de vez em quando, mas, ixi, desde sempre, muita responsabilidade de ajudar dentro de casa, trabalhar pra, tipo, pagar umas contas. Na época da escola, eu lembro até hoje, eu via, tipo, galera chegando com celularzão do ano, assim, tênis e tal, umas coisas. E eu sempre andava com o mais simples possível. Porque se eu gastasse dinheiro com uma Qualquer coisa faltava em casa. faltava em outra, entendeu? Então, a prioridade era não deixar falta em casa, entendeu? Mas, Zé, em momento nenhum isso pra mim era motivo de vergonha, de... Nunca tive problema com isso. Nunca... Assim, claro, fez falta. Se eu falar que fez falta, fez. Sim. Porque, né, é uma coisa diferente. Um adolescente que passa por uma situação onde ele tem tudo, tem recurso a tudo, e um que não tem recurso a nada, é diferente, assim, tem que saber lidar, porque às vezes a cabeça, né, a vontade, essas coisas elas mudam um pouco, né? O esforço também, tem que ir muito do esforço. Não te deixaram, assim, magoado, não te deixaram, assim, diminuído, né? Você sempre encarou, né? Sempre encarou. Sim. Quer dizer, hoje já você tem essa história, você encara legal, sem ressentimentos daquilo, né? Você teve realmente que superar porque eram pessoas que você amava e você tinha essa coisa também. Sabe, Lucas, eu tenho um pouco também da tua história também, porque minha mãe teve problemas, né? E nós éramos 3 filhos e, pô, minha mãe não conseguia ter uma empregada em casa e tudo, né? Do jeito que ela agia, e eu tinha que aprender a pregar botão, a passar roupa para meus irmãos não ir para a escola desarrumado. É mais ou menos assim. Uhum. Eu Isso, troquei a fralda dos meus irmãos tudo novo. né? Você é maior. E isso só te engrandeceu, né? Isso foi só uma experiência de vida que você vai levar para o resto, né, dos teus tempos aí, né? Sim. Bom, aí depois disso aí qual foi teu primeiro emprego, de fato? Você pegou uma carteira assinada? Foi na prefeitura? O primeiro emprego que eu considero assim, que foi um emprego, não que os outros não tenham sido, mas que eu digo assim, pô, cara, tô bem. Foi com 17 anos que eu consegui um estágio na prefeitura. Eu era do ensino médio da escola, né? E na época eles aceitavam faculdade e ensino médio. Só que ensino médio eles pegavam era contrato, não era nem carteira assinada. É o que nós fazemos aqui hoje na CAI. Eles faziam Um salário menorzinho, né? Isso. Ah, então, tá. Fiz um contrato de 1 ano. Eu tava no terceiro ano do ensino médio, tava com 16 para 17 anos. Aí eu tava na feira, né? Todo orgulhoso de trabalhar na feira e tal. E surgiu essa oportunidade do estágio, fiquei todo feliz. Porque, na minha opinião, tipo assim, pô, tô conseguindo mesmo que aos poucos subir de vida um pouco, né? Pra você ter noção, fui pro estágio ganhando menos do que eu ganhava na feira. Só que eu tava orgulhoso por estar num emprego onde eu tinha contato com estudo. Eu fui pra parte administrativa. Eu trabalhei na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Eu era estagiário lá, trabalhava na parte administrativa, então mexia com papelada, cuidava em contas a pagar, ajudava nessa parte. E fiquei todo feliz por trabalhar numa área que, assim, a minha família, ela nunca teve contato com esse tipo, assim, então era muito orgulho pra gente, né? Pô, cara, legal, tipo, foi pra um lugar grande. E pra você ver o nível que a gente tava em questão de mentalidade. Nossa mentalidade era... Não vou falar que era pífia, mas era pequena. Era, tipo, pra gente era o supra-sumo, era a coisa mais top do mundo, era o que eu tava no momento. Mas é um crescimento, né, você vê. E aí você era o exemplo dos teus irmãos, né, porque isso com certeza gerou ali um sentimento, assim, puxa, meu irmão conseguiu, nós vamos conseguir também, né? E você deu todo o apoio, né, porque o seu dinheirinho também ia pra casa de novo ainda, né? E nessa época que eu tava no ensino médio, comecei a ter contato com o estudo, sempre gostei de estudar, sempre fui uma pessoa muito aplicada na escola, sempre tive nota boa, sempre estudei muito. Nessa parte, graças a Deus, meus pais não tiveram problema nem comigo, nem com meus irmãos. Sempre fui um dos alunos, um dos melhores, assim, da sala, disputava bastante para estar entre os primeiros e tal. Então, gostava de estudar, então conversei com a minha mãe e com meu pai, falei, ó, ensino médio tá acabando, tô no meio do ano, já tô pensando no que eu quero fazer uma faculdade, coisa que
pra minha família era um absurdo. Se eu pegar minha família, eu vou até abranger um pouco mais, minha família inteira, tipo, contar todos, dá pra contar nos dedos quantos tem faculdade, cara, é muito pouco mesmo. Porque Então, não tiveram acesso, né, economicamente, né? sim, assim, sim e não ao mesmo tempo, entendeu? Porque, assim, a minha família do meu pai com a minha mãe foi um pouco mais complicado, mas os irmãos do meu pai, tem alguns que estão muito bem hoje, estão bem porque persistiram, trabalharam. A família da minha mãe também. Muita gente que venceu bem na vida, estão muito bem hoje em dia, trabalham, são pessoas honestas, estudam, entendeu? Então, nessa parte, assim, teve exemplos, entendeu? Uhum. Então, assim, pra minha família, meu pai, minha mãe, assim, era uma coisa surreal, assim, estudo. Você sabe também, assim, comparando a tua vida com a minha, né? Da minha geração de primos, eu acho que só eu e a minha prima Natália, né, a prima irmã, que tivemos um trabalho em empresas. Assim, acho que somos os únicos que tivemos carteiras assinadas, né? Que todos nós somos já de uma segunda geração, que os meus pais e tios e os pais deles já estavam aqui pelo Brasil ganhando, né? No trabalho, né? No comércio, e meu pai também. Então, meus irmãos são únicos, né? Porque já herdaram ali alguma coisa, meu pai já montou um negócio para um, para o outro, você vê. Mas eu tenho muito orgulho disso, de ter realmente uma carteira assinada, que para a época é importante, até hoje também, mas enfim, né? Hoje eu até penso diferente, mas também tive isso, sabe? E faculdade, eu fiz 3 faculdades, não terminei nenhuma. Até foi motivo de discussão na Federação das Associações Comerciais, que eu falei assim, alguns estavam assim, não, eu não estudei, estou aqui, cheguei aqui. Outro, não, mas eu faço questão. Sei como é importante a faculdade. Não é a faculdade, é o conhecimento, né? Sim. Porque esse conhecimento que você foi adquirindo ao longo do tempo é que foi te fazendo crescer, né? E você, como era o mais velho, e a dificuldade que seu pai tinha com a sua mãe, os relacionamentos, você começou, né, em busca do conhecimento. E você chegou. Aí depois da prefeitura, o que você foi? Qual foi o outro passo aí do teu crescimento? Então, aí que começa um pouco a desandar um pouco a história, né? Porque o que acontece? Meu pai, como já disse, ele tinha um pouco de dificuldade de trabalhar, então ele abriu um salão de cabeleireiro aqui em Itaém. Mas, tipo assim, você não via todos os dias aberto, ele ficava mais na rua, entendeu? Mexia com coisa errada e tal. E na época ele era uma pessoa machista, né? Então ele era muito ciumento. Então a minha mãe não trabalhava, ficava em casa. E, tipo assim, saía, voltava. E tratava a gente muito bem e tal, só que não trazia rentabilidade pra dentro de casa, né? Aí o que acontece? Eu lembro até hoje, eu faço aniversário em junho, dia 1º de junho. E alguns dias antes de eu completar 18 anos, isso foi em 2018, o meu pai disse pra minha mãe que tinha um trabalho pra fazer e tal. Foi fazer esse trabalho, só que em uma outra cidade. E não voltou mais. Foi preso lá na cidade que ele tava e tal. E por meu pai ter sido preso, e eu e ele, que era a única meio que rentabilidade da casa, desfalcou muito, muito, muito. Porque na época, né, em 2018, eu já tinha acabado o ensino médio, já tinha entrado na faculdade, já tinha um tempo que eu tava cursando na faculdade, já tinha mais de 6 meses. E a contribuição que eu dava para casa, ela diminuiu um pouco porque eu desviei pro estudo, né? Eu pagava a minha mensalidade. Eu sempre paguei os meus estudos. Então, curso, faculdade, nunca pagaram para mim. Eu sempre paguei do meu bolso sozinho. E comecei a pagar minha faculdade e tal. Quando meu pai foi preso, tive uma conversa com a minha mãe, né? Porque era eu, minha mãe e 4 irmãos novos que não trabalhavam ainda. E no caso, só eu trabalhava em casa. Aí eu conversei com a minha mãe, porque eu tentei manter por alguns meses ainda. Falei, mãe, eu vou tentar continuar estudando e trabalhando, vou tentar arrumar um emprego extra, porque eu não posso parar de estudar. Eu tenho medo de parar de estudar agora e entrar num ciclo vicioso e não conseguir voltar mais. Eu falava com a minha mãe sobre isso. E na época a gente, cara, eu já conversando com a minha mãe, falei, mãe, você precisa se mexer, você precisa me ajudar também. Meu pai não tá mais aqui, então a gente precisa melhorar a sua situação. Aí, juntamente com os meus irmãos, a gente colocou minha mãe na escola para ela terminar o estudo, que ela não tinha o estudo completo. Ela terminou o estudo e nesse período que meu pai estava preso, né? Meu pai ficou preso por 3 anos, então, de 2018 a 2021.
Ele ficou preso. Nesse período de 3 anos, infelizmente eu tive que trancar a faculdade na época, porque eu não tive condições de manter a faculdade e manter em casa. Né? Como a nossa casa era financiada, começou a atrasar a prestação a rodo, água e luz. Água e luz, eu já perdi as contas quantas vezes cortaram água de casa e luz. Assim, cortava, a gente pagava, aí cortava de novo, a gente pagava. A gente ficou num ciclo absurdo de ruim. Tudo começou a dar errado. Desandou, já, tipo assim, já não era das melhores das situações, né? Meu pai foi preso, parece que desandou pra ruim. Só que esse período, até falei com a minha mãe, eu não... Hoje, se eu pudesse voltar lá atrás, eu não mudaria, cara. Eu não mudaria porque foi isso o estalo que a gente precisava na vida pra gente sair da zona de conforto que a gente tava. Por mais que as coisas não estavam boas, a gente se conformou e a situação não tá boa. Então, eu tava com um estagiário na prefeitura, consegui renovar meu contrato por mais 2 anos com a prefeitura, porque eu entrei no ensino médio, então eu era estagiário. Sim. E estudava na faculdade. Tive que trancar minha faculdade. Como eu tranquei a faculdade, eu perdi o estágio, porque tinha que estar estudando para poder trabalhar. Aí eu consegui um trabalho num restaurante, através de uma indicação de um amigo meu, entreguei um currículo, fiz uma entrevista e passei. E você era o melhor garçom daquele lugar? Melhor garçom, atendi o Zé lá. Atendi o Zé lá. Atendi o Zé lá no restaurante que eu trabalhava. E... Cara, e fazendo um dinheirinho bacana lá, graças a Deus, foi assim, em questão de trabalho, foi um dos empregos que mais ajudou minha família de todos que eu já tive, cara. E você fala isso com orgulho, e a gente sabe que um salário no comércio não é lá essas coisas, né? Hoje, com o que você ganha e a sua esposa, né? Você vê, era pouco, mas esse pouco você conseguia 6 pessoas, né? Saiu teu pai... Multiplicava. Pois é, né? Então você vê. E mesmo o estágio da prefeitura é muito pouco, né? Como eu falei, aqui nós sabemos o valor mensal é muito pouco, vocês conseguiram administrar aquilo por 1 mês. Cara, vocês foram heróis de verdade, né? Sim. Bom, a partir dali melhorou, né? Você vê, você foi melhorando, a sua mãe aí arranjou emprego também, como é que foi esse... Então, aí eu entrei no restaurante e sempre Deus foi colocando pessoas na nossa vida, né? Deus colocou, eu entrei no restaurante, né, que era a Quality aqui de Itaém, e na época eu fiz amizade com os donos, né, que era a Simone e o Sandro, e eu tinha uma amizade muito bacana com o Sandro, ele me ajudou muito, muito nessa vida. Se tem uma pessoa que na época que eu mais precisei me ajudou foi o Sandro. E, cara, me deu uma força, me dava muito conselho, porque na época eu tava muito perdido. Eu queria fazer muita coisa, mas assim, por ser menino novo, tinha 18 anos, 17 anos, eu não sabia para onde ir. Então eu tava meio perdido. Tipo assim, Deus, eu preciso de uma direção, por onde que eu vou? Tipo assim, eu tenho que, ao mesmo tempo que eu tenho que prover para dentro de casa, eu tenho que guardar, eu não tive tempo para ter rancor do que aconteceu, né? Tenho que controlar meu rancor, tenho que controlar o rancor dos meus irmãos e tenho que dar apoio para minha mãe que tá sozinha agora, né? Então, como é que eu consigo administrar tudo isso? Porque assim, minha mãe tava muitos anos com meu pai, muitos anos mesmo. Então, tipo, a partir de hoje tá dormindo sozinha todos os dias. Sente falta, entendeu? Então tinha que dar uma força para minha mãe nesse âmbito. Sim. Os meus irmãos mais novos, já não tem uma figura paterna em casa. Então já, eles não têm uma instrução, não sabe pra onde ir. Minha mãe não tava nas melhores épocas, assim, pra dar esse tipo de direção pros meus irmãos, por estar sofrendo, né? Então eu falei, Deus, e agora? Eu fico triste, fico de canto, fico depressivo, curo minhas mágoas, ajudo eles. Isso não é o teu perfil, né? Cara, comecei a falar, quer saber, eu vou pegar isso aqui, vou jogar embaixo do tapete um pouco, vou deixar por enquanto esse sentimento que eu tô sentindo agora. Na época eu tive frustração, na época eu tive tristeza, tive mágoa, tive muita coisa, mas falei, vou colocar embaixo do tapete agora. Tem que ser mais forte, né? Que vou dar prioridade eles, né? pra eles, um dia, quem sabe, se eu puder, eu curo isso de alguma forma, entendeu? Então, comecei a cuidar dos meus irmãos, então tudo que faltava pra eles eu tentava repor de alguma forma, então comprava absorvente para minhas irmãs, desodorante para uma bolacha para outro, tentava as ajudar em casa, tinha que ir para algum lugar, alguma festa, alguma coisa, pagar alguma coisa, eu tentava de alguma forma pagar. E só um adendo só, nessa época eu tenho um irmão mais velho, que ele é filho da minha mãe, e não é filho do meu pai, né, meu irmão Alan.
Ele é 2 anos mais velho que eu, ele morava em São Paulo com o pai dele. E ele veio morar com a gente nesse período que meu pai foi preso. Até pra dar uma força também. Ele deu um ficou apoio, com né? a gente definitivo. Então, legal. essa bronca toda, graças a Deus eu tive ele do lado pra dividir o fardo. Tava bem pesado na época. E ele me ajudou demais. Ficou eu e ele contra o mundo praticamente. A gente se uniu muito nessa época. Era mais engraçado, cara. Uma história engraçada, né? A gente saía do trabalho, né? Eu e ele, tarde da noite, né? Que a gente ficou no período noturno. Aí, tipo, pô, todo dia a gente tava triste no que acontecia. Aí um dia ele chorava e eu consolava ele. E no outro dia eu chorava e ele consolava. A gente tomava uma conversando. Falava, pô, cara, eu não aguento mais essa vida. Essa vida de, cara, não aguento mais, a gente trabalha tanto e falta tudo e não vai, parece que não anda. A gente tá nesse emprego, pô, cara, a gente, sabe, a gente consegue mais que isso. Não é possível que, pô, é isso que tá reservado pra gente, cara. Não é possível, a gente consegue mais, cara. E eu falando pra ele, aí a gente tinha uma bicicletinha, eu e ele, né? E a gente ia de bicicleta, né, pro trabalho. E, cara, saía do trabalho, uma chuva caía. E eu e ele tomando chuva o caminho todo. E meu irmão, a gente brinca até hoje lá em casa que ele é muito reclamão. Ele reclama de tudo. Ele é muito ranzinza, assim. Ele reclama, mas ele é mó gente boa. E ele o caminho inteirinho, Zé, reclamando e eu dando risada. O caminho todinho, velho. Não aguento mais essa vida, cara. Não aguento mais trabalhar, não aguento mais passar aperto, não ter as coisas. Chegar em casa, às vezes, pô, já chegou a vez da gente chegar, tipo, em casa e, tipo, não ter o que comer, cara, em casa, nesse período. E o que ajudava é que chegava assim, conversei com o Sandro várias vezes. Falei, Sandro, sobrava uns pães assim lá na padaria. Falei, Sandro, posso levar uns pães pra casa hoje? Posso sobrar aí, cara? Você separa pra mim que eu vou levar pra casa, pra eu poder dividir com os meus irmãos lá, pra gente poder passar bem. E o Sandro, nessa época, cara, foi, assim, sensacional, cara. Foi um anjo que Deus colocou na nossa vida, assim, porque ele me ajudava demais. Muito mais do que a gente merecia. Já ajudou com dinheiro, já ajudou com alimentação, transporte. Quando não tinha bicicleta, ele patrão e buscar lá na porta de casa e deixar no trabalho. Então foi um período complicado, assim, mas que fortaleceu muito eu e meus irmãos, fortaleceu minha mãe, ajudou a gente a criar uma casca, né? A gente a crescer um pouco. Foi moldando vocês, né? Sim. Uma resiliência, né? Uma devagarzinho, né? Nunca desistiram. Sim. Isso é legal. Uma família mesmo unida, né? Você vê que ninguém saiu de casa, ninguém nem, assim, pô, desculpa falar, ninguém procurou o lado mais fácil, né? E que era o mais propenso a acontecer. Pelo exemplo. Né? Vendo de fora. Vendo de fora, se você visse de fora, você olhava assim e falava, cara, falta isso aqui, ó. Pra eles tentarem a mesma coisa que o pai fazia. Falta isso aqui. E eu, toda vez, cara, falava pra minha mãe, nunca, velho. Eu não aceito. Até hoje eu não aceito nenhum irmão meu. Dou o conselho máximo que eu posso falar. Jamais eu acredito que enquanto tiver braço, tiver perna, tiver saúde, cara, a gente não precisa recorrer a nada disso. A gente não precisa disso. A gente chegou até aqui não precisando disso. Então não vai ser hoje agora, que a gente vai precisar, né? E Zé, a gente vivendo num carrossel de emoção ali, acontecendo de tudo. Eu e meu irmão trabalhando muito. A gente conseguiu colocar minha mãe na escola pra minha mãe estudar. Ela terminar o estudo para ela poder ajudar a gente. Na época tava difícil arrumar um emprego sem o estudo completo. Ela tinha até o primeiro ano. Faltava 2 anos para ela terminar o estudo. A gente falou, faz o seguinte, 2 anos, se eu não me engano, eu acho que a pessoa mata em 1 ano e meio hoje. 1 ano. Falei, pô, estuda primeiro, quando você terminar o estudo, a gente te ajuda a fazer um currículo, a gente te ajuda a mexer no computador, que ela não sabia nada disso. Pra você poder ajudar a gente e ao mesmo tempo incentivando meus irmãos, que não tinham idade suficiente para trabalhar. E a gente nem obrigou também eles trabalharem também por conta da idade. A gente cobrou isso tudo. Estudem pra vocês serem diferentes do que a gente era. E, cara, tá vindo muita memória, muita coisa assim que aconteceu que foi tenso. Acontecia... As memórias que eu penso assim, que eu sei que falando pode parecer triste pras pessoas, mas pra gente, hoje, pra mim, é motivo de orgulho. Pra nós, pelo menos pra mim, lá em casa, né? Aniversário é sagrado. Aniversário eu respeito quem acha que é um dia qualquer, que é um dia comum, mas pra mim é um dia sagrado. Então, quando chegava o aniversário de um irmão meu, da minha mãe, o meu,
eu não aceitava que o aniversário passasse em branco, cara. Não tivesse pelo menos um bolinho pra Tem que bater ter um um bolinho. parabéns. Pelo menos um bolinho, cara. Meu, e a situação ruim, feia. E, meu, a gente tentando de tudo. Porque eu falo pra você, cara, eu não sei como que a gente arrumou 6 bolos num ano. Mas a gente arrumou, cara. Pedindo pra um, pedindo pra outro, pedindo favor. Pô, me empresta um dinheirinho aniversário do meu irmão pra gente, pô, bater um parabéns. E dava certo. E era os momentos mais felizes do ano, cara. Era aniversário. A gente batia uns parabéns, a gente se reunia assim, família. Eu e meus irmãos, assim, a gente não tinha luxo nenhum, não tinha brigadeiro, tinha nada, só bolo seco mesmo, sem refri, sem nada. Mas a gente cortava o bolinho ali, batia parabéns, agradecia a Deus por mais um ano de vida. E que nos próximos anos, tipo assim, hoje é assim, não significa que ano que vem vai ser. Então, dê valor hoje ao que você tem, que pode ficar tranquilo que ano que vem vai ser diferente. Ano que vem Deus vai dar uma coisa melhor. Ano que vem o seu, o nosso ano vai ser melhor. Então, tudo isso é um preparo pra gente pro futuro, é um preparo pra gente mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Então, que a gente não desista. A gente sempre falava isso um pro outro, pra gente nunca desistir, porque, de verdade, se a gente desistisse, Zé, Nossa, vixi, imagina, desfazer tudo aquilo, hoje eu não né? consigo te falar com clareza onde a gente estaria, como eu estaria na vida, Pois é. o que eu estaria fazendo, não faço ideia onde eu estaria, o que eu estaria fazendo. Verdade, é uma É incógnita muito na mente. amor que vocês tiveram ali entre vocês, né? Essa coesão que ficou, né? Então, assim, vocês... Aí, bom, aí você passou isso tudo, você fez a faculdade, né? Sim, meu pai ficou preso por 3 anos, né? E a gente ficou meio que nesse ciclo vicioso de, tipo, sabe, tipo, viver no mínimo, ter o pouco, passar aperto, passar fome, isso demais da conta. Esses 3 anos aí pode ficar tranquilo que foi Foi de de dureza. gladiador. Aí, cara, quando meu pai, em 2021, ele saiu da prisão, ele veio pra casa, né? E a gente tava empolgado até. A gente, em nenhum momento, no começo eu fiquei muito magoado com ele, fiquei triste. Não tive contato aí por 1 ano com ele, não mandava carta, não mandava nada. Mas aí, depois de um tempo, Deus estava tocando no coração para perdoar, para dar esse espaço, porque eu sempre me colocava muito no lugar dele. Por ter, tipo assim, ser um pai, ter filhos e não ter atenção dos filhos é complicado. Então, comecei a escrever, tentava contato, esperando ele sair e pensando assim, Deus, que o Senhor mande ele diferente, que o Senhor mande ele com uma mentalidade diferente, que o Senhor mande ele para casa, tipo, para prover mesmo, para que, sabe, eu tenho planos pro meu futuro, sabe? Eu tive que adiar meu futuro porque eu tô tendo que ter uma responsabilidade que não é minha, mas que hoje tá aqui para mim e eu tô dando conta por enquanto. Entendeu? Mas que, sabe, o Senhor possa trazer ele pra ele, pô, cuidar da esposa dele, cuidar dos filhos mais novos, para que eu possa focar no meu futuro, para eu poder sair dessa bolha que já não me pertence mais, cara. Eu não aceito mais viver do mínimo, trabalhar muito, não ter nada, cara. Não, sabe? Não, pra você ter noção, eu. Deixa eu ver, a gente tá em 2026. Isso foi em 2015, mais ou menos. No período que eu morei com meu pai, com a minha mãe, a gente nunca fez um churrasco em casa. Nunca. Tô tentando puxar na memória aqui, nunca. Só na casa dos outros, assim, de vez em quando. Mas em casa, na casa dos meus pais, nunca comeu carne assada. Nunca. Por não ter condições. E eu falava pra minha mãe, cara, não aceito. Não acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que passar, cara. Tipo assim, com todo respeito, eu acho que isso, a questão de alimentação, de vestimento, assim, é o que eu me cobro pra futuramente dar pros meus filhos, sabe? É o mínimo que um pai tem que fornecer para um filho, é uma estabilidade, é uma alimentação boa, é uma vestimenta boa, estudo. E, tipo, faltou muito nessa parte, sabe? Então, meu pai saiu da prisão em 2021, a gente esperando ele em casa, né? Cheio de expectativas. Cara, voltou da mesma forma, se não voltou pior, velho. Do mesmo jeito, mano. Não mudou nada. E na época eu até falava que eu cheguei a ter uma conversa com ele breve, assim. Como se parecesse que ele tava de férias, cara. Eu falei assim, não é possível, você tá de férias, cara. Porque, meu, olha o tanto de coisa que aconteceu nesse período que você tava ausente. Eu troquei de emprego, fui para um emprego melhor. Eu trabalhei numa loja de material de construção, ganhando um pouquinho a mais. E começou a ajudar em casa. Meu irmão no restaurante e eu lá na loja de material. Nós dois trabalhando em casa, ajudando. Já eram 2, né? Já tava melhorando. As coisas melhoraram um pouquinho. A minha mãe conseguiu um emprego, então já tava em 3. Mas, cara, mesmo assim ainda, porque a gente ganhava muito pouco na época, muito pouco mesmo. Eu, minha mãe e ele.
A gente ganhava pouco mas a gente conseguiu viver um pouquinho melhor. Já conseguia comprar umas coisinhas a mais, comprar mais mistura no decorrer do mês, entendeu? Ele chega E meu pai saiu da prisão, cara. Aí, quando ele chegou em casa, como ele era muito machista autoritário, ele quis chegar dominando, igual ele fazia antigamente. Só que assim, a nossa mentalidade mudou um pouco. Quando ele saiu de casa, a gente não era adulto. E quando ele voltou, meu irmão mais velho, né, que não era filho dele, estava em casa. E tinha um irmão meu que já era adulto, que é 1 ano mais novo que eu. O restante ainda era menor de idade. Eu já tava com 21 anos, né? Quando ele saiu, eu tinha 17. Aí começou a ter umas pequenas desavenças em casa, que ele não gostava de umas coisas que a gente fazia, só que eram práticas nossas. Zé, infelizmente a gente viveu numa realidade que a gente se acostumou a viver sem ele, porque ele estava ausente. Então quando ele voltou, foi um pouquinho difícil para inserir ele na nossa vida de novo. Então ele não gostou disso. Ele queria que a gente tivesse do mesmo jeito de quando ele saiu. E foi um pouquinho complicado. Então acabou tendo umas desavenças. Ele brigava muito com a minha mãe. Começou a ter muita desavença. Ele teve umas desavenças com o meu irmão mais velho também. Aí, né, nessas desavenças vai e vem, ele brigou com a minha mãe. Foi uma briga muito legal. E ele expulsou minha mãe de casa, mano. Ele falou assim, ó, a partir de hoje pode pegar suas coisas e ir embora. Que ele batia no peito e falava que a casa era dele, que ele que conquistou tudo, que ele que fez tudo, que minha mãe não trabalhava por conta dele, né? Então ele que pagava, né? Então, só que a casa era no nome dos dois, ou no nome da minha mãe, se eu não me engano. E, cara, ele expulsou minha mãe de casa e eu e meu irmão assistindo isso de camarote lá. E a gente, pô, analisando isso, falar, pô, não é justo, mano. Tipo, ele saiu de casa, deixou dívida em cima de dívida. Tem até um fato curioso aqui, que um pouco antes do meu pai sair, surgiu uma proposta para eu ir para essa loja de material de construção. Trabalhei no Watanabe, cara, 4 anos. E é uma proposta muito boa. Tipo, tava tentando sair da Qualis para arrumar um emprego melhor e entreguei um currículo lá no Watanabe através de indicação de uma amiga e um amigo, um casal, né? E deu certo, consegui o emprego lá. E como eu ia sair do restaurante, eu ia pegar a rescisão contratual, né? Ia pegar um dinheiro que eu tinha guardado no FGTS. E eu achava que era muito pouco, não tinha muito conhecimento nessa época disso, né? Aí eu saí do restaurante no sábado, na segunda eu já tava no emprego novo, entendeu? Aí, pô, peguei uma grana, fiquei todo feliz, porque eu nunca tinha pegado dinheiro assim. Tanto dinheiro, né? Nunca. Uma rescisão. Eu acho que eu lembro o valor de cabeça, se eu não me engano, era 6 mil, 6 e pouquinho. E era muito dinheiro. Nossa, pegava 1.000 e pouco por mês, pô. Não via nada. Tipo, o que sobrava pra mim do meu salário era 30 reais, 40. Pô, peguei 6 mil, fiquei desesperado. Falei, eu já tô pensando um monte de coisa. Aí minha mãe chegou em mim e falou, filho, tem uma notícia pra te dar que não vai ser muito agradável, cara. Então, eu descobri que o seu pai não tava pagando as prestações da casa. Porque quando ele foi preso, a gente tava pagando certinho. Só que antes dele ser preso, tinham prestações pra trás que ele não tava pagando. E eram muitas. E o banco mandou uma notificação pra nossa casa falando que se a gente não quitasse em um X período, nossa casa ia entrar em leilão. E eu e meu irmão desesperado, porque não tinha de onde tirar o dinheiro e tal. E no dia que eu fiquei recebendo essa notícia, eu troquei de emprego, o dinheiro... Entrou. Eu fiquei sabendo que ia pegar esse dinheiro e ele entrou. Eu olhei pra minha mãe assim e falei, pô, cara, pensa num dinheiro que vai me dar... Ao mesmo tempo que vai dar um alívio, vai dar uma dó de gastar, porque, pô, nunca... Tinha 19 anos, 20 anos, cara, nunca tinha pegado dinheiro na minha vida. Primeira vez que eu ia pegar dinheiro, eu vou quitar uma dívida que nem é minha, tá ligado? Que foi uma pessoa, meu pai que fez e não quitou, tá ligado? Aí eu pensei assim, quer saber? Vou fazer o correto, né? Vou pagar essa dívida aí, pra gente poder ficar bem, não se preocupar pra quando meu pai sair, tipo, ele sentiu orgulho de mim, né? Pensar, pô, deixei N problemas e graças a Deus aí meu filho deu conta, sabe? O homem que eu pus pra... Que ele era muito assim, tipo, homem, tem que ser homem, provedor, tem que trabalhar, você tem que cuidar da casa na minha ausência. Ele falava muito isso pra mim. Quando eu não estiver aqui, quem cuida da sua mãe é você, sua irmã, suas irmãs, cara, você que vai ser o protetor. Mesmo ele fazendo algumas coisas erradas, ele cumpriu o papel de pai de orientar pro futuro, né? Sim, meu pai... Pra vocês todos, né? Meu pai, ele era muito paizão. Ele... Eu não... É até engraçado, né? Ele era muito paizão, dava uns conselhos muito bons. Ele, na questão da educação, ele investiu muito na educação minha e dos meus irmãos. Então ele cobrava a gente, pedia benção.
Se a gente não pedisse a bênção pra minha mãe, chegando em casa, já era motivo de coça já. Então, pô, o mínimo que vocês têm que ser educados. Então a gente tinha que pedir bênção pra minha mãe, bênção pra ele, meus tios, ser educado, posturado, chegar nos lugares, ficar com postura. Então a gente, nessa parte, a gente dava muito exemplo, assim, o pessoal elogiava muito meu pai por conta da educação que eu e meus irmãos tinham que ele tinha dado pra gente também. Então eu tenho memórias muito boas do meu pai de questão de educação, de questão de amor e carinho, afeto, incentivar a estudar, incentivar a arrumar emprego bom. Eu gostava muito de jogar bola, gosto até hoje, né? Ele me incentivava muito a ser jogador de futebol. Ele me incentivava a ir atrás de escolinha de futebol. Pô, vamos ali, vamos sair, vamos procurar uma escolinha de futebol. Procurar uma quadra pra você jogar, uns amigos aí pra você fazer, pra você jogar bola. Cara, ele é paizão, né? Sim, sim. Mas fazia tudo que ele Não me era falava. maridão, mas era paizão. Então, eu falo até com meus irmãos, como marido, cara, ele falhou muito. Mas como pai, ele... Como o pai falhou também, mas ele... Ô, assim, Lucas, a porcentagem de acerto foi maior do que de erro, de como pai, sabe? Sabe o que é legal? É isso, né? Você não tem mágoa, né? Você vê hoje, você tem uma história, foi difícil. Ele até deixou isso se tornar difícil para vocês. E o fardo maior foi teu, como o filho mais velho, né? Você foi mantenedor durante muito tempo, né? Até teu irmão chegar, o teu irmão mais velho, você estava ali sozinho, né? Mas você fala dele com tanto carinho, né? Com tanto exemplo, assim, bom. Eu também tenho isso também. Meu pai também era durão e tal. E, puxa vida, ele me... Imagina, as coisas que ele fez que antes eu achava que era ruim pra mim, foi um maior privilégio. Senão eu seria um homem frustrado se eu não tivesse me cobrado certas coisas da vida, entendeu? E é bacana isso, né? A gente perdoar. Porque perdão, eu acho que é uma das coisas assim mais difíceis que a gente tem na vida. É difícil. Sabe? Aliás, está até na oração, perdoai quem vos tem ofendido, né? E é muito difícil. 70 vezes 7. Né? A Bíblia fala que a gente tem que perdoar até 70 vezes 7. Mas não é? Então, assim, apesar de tudo isso, você perdoou. E pronto, aí você fez isso, aí como é que você entrou aí aí depois que você fez a faculdade, você entrou no banco, né? Hoje você está ali no Sicredi, né? Onde eu estou também. Aliás, a Kai, eu, o condomínio, né? Tudo me ajuda no Sicredi. Graças a Deus é um motivo de muito orgulho a reviravolta que a minha vida deu, que a vida da minha família deu também. O meu pai, ele voltou para casa, expulsou minha mãe de casa. Eu, juntamente com o meu irmão mais velho, a gente decidiu sair junto com a minha mãe. E porque eu jamais, por tudo que eu passei com a minha mãe, por tudo que ela passou também, minha mãe, sensacional, guerreira demais. Aguentar o que ela aguentou assim de questão de fardo é para poucas mesmo. Conheço poucas pessoas assim que eu conheço, né? Não tô falando que são pessoas que existem, mas conheço poucas pessoas que passaram o que ela passou e hoje tá bem assim, sabe? Bem de cabeça, bem com os filhos. Então, nessa parte eu tiro o chapéu completamente para ela nessa parte. Meu pai, eu juntamente com meu irmão saí de casa, né? E durante esse período que meu pai ficou ausente, eu fui a figura paterna dos meus irmãos, né? Então eles me respeitavam muito como pai, sabe? Então quando precisava de alguma coisa era eu que dava, eu que instruía, eu que buscava na escola, eu que ensinava o caminho, eu que colocava em curso. E, pô, cheguei nos meus irmãos, conversei, né? Falei, pô, tô saindo de casa hoje, não é porque eu quero, né? Infelizmente aconteceu o que aconteceu com os nossos pais, eles vão se separar. E eu tenho que ir com a mãe, né? Infelizmente foi ela que passou comigo todo o aperto da vida. Não acho justo a mãe sair de casa e eu ficar com um cara que hoje em dia não respeita a gente, entendeu? Eu dou 2 caminhos pra vocês. Não querendo fazer pressão psicológica jamais, mas é uma decisão que vocês têm que tomar. Isso que a minha irmã é pequenininha, hein, cara. Falei assim, ou vocês vão comigo e eu tento o máximo que eu posso cuidar de vocês, dar o que eu não posso, né? Mas a gente dá um jeito. Ou vocês ficam com o pai, né? E seja o que Deus quiser. Não vou deixar de ver vocês, não vou deixar de amar vocês, vou estar sempre presente, mas é um caminho que vocês vão escolher. E, pô, conversando ali, eles decidiram ir embora comigo, com meu irmão e com a minha mãe. A gente saiu da casa e a gente não tinha pra onde ficar, cara. A gente pensou assim, pô, a gente vai sair de casa, mas a gente não tem parente aqui. A gente vai pra casa de quem? Quem que pegaria 7 pessoas pra pôr dentro de casa? Não tem como. E, pô, já começou a bater um desespero. Aí eu pensei assim, quer saber, cara? Eu liguei pra mãe da minha mãe, minha avó, e pra um tio meu, que é irmão da minha mãe, que fica lá. Expliquei a situação pra ele, falei, eu preciso de um favor, cara. Eu vou pedir isso pra vocês, não queria estar pedindo, que a gente não gostava muito de ficar, sabe, atrapalhando a vida das pessoas.
Falei, pô, se eu posso mandar minha mãe e meus irmãos aí por 30 dias, cara? Me dá 30 dias só. Cuida deles aí, eu vou mandar dinheiro o máximo que eu puder. Se você puder cuidar deles por 30 dias, só pra eu e meu irmão, a gente juntar uma graninha aqui pra gente alugar um lugar pra trazer eles de volta. Conversei com meu tio e minha avó, eles aceitaram. Eu peguei a minha mãe, tipo, a gente tinha um dinheirinho guardado, né? Eu dei um dinheirinho pra minha mãe e pros meus irmãos, né? Fizemos lá as malinhas lá deles, da minha mãe. Aí minha mãe pegou um ônibus, foi de ônibus com eles pra São Paulo, e meu tio foi buscar lá no Jabaquara, né? Eu morava em Santo André. Minha mãe foi pra lá e ficou eu e meu irmão só. Aí nisso que ficou só eu e meu irmão, meu pai vinham vendo tudo. Cheguei no meu pai e falei, ó, falei umas boas lá pra ele lá, falei, ó, não acho que tá sendo um homem o que você tá fazendo aqui, mas assim, é você com você, cara. Quem vai colher os frutos do que você tá fazendo aqui não sou eu, você é. Então você tem certeza do que você quer? Não, então tá bom. Então tô saindo de casa, tá? Então espero que você saiba que daqui pra frente não vai ser igual. Hoje você vê seus filhos de uma forma, futuramente você vai ver de outra, então que você tenha consciência de tudo isso. Não, beleza. Era muito orgulhoso, né? Aí eu e meu irmão saiu de casa e a gente ficou tipo uns 40 minutos vagando na rua sem ter pra onde ir. Que a gente já tinha 2 bicicletinhas. Pô, pra onde que Aí nós se vai tocaram, agora? né? Mandou todo mundo, resolveu o problema de todo Nossa. mundo. E vocês? Aí eu olhei pro meu irmão assim e falei, cara, eu tive uma ideia. Na época, o meu irmão, ele tinha um namoro com uma amiga que era muito amiga minha. A gente era muito amigo mesmo. Frequentava a casa dela há muito tempo e tal. E morava ela e a mãe dela. E, meu, outros anjos que Deus colocou na nossa vida foi a Bruna e a dona Cristiane. A Bruna, conversando com ela e tal, explicando a situação, ela ofereceu a casa dela pra gente ficar pelo período que a gente ia juntar o dinheiro. E, pô, eu e meu irmão começamos a chorar e tal. Falei, pô, não acredito que... Pô, não queria até, porque eram 2 mulheres. Aí entra 2 homens na casa, já ia mudar um pouquinho o ambiente dela, né? Falei, pô, tem certeza, não vai atrapalhar vocês? Não, pode vir e tal, não sei o quê. E ela morava lá no Loti, na divisa com o Mongaguá, sabe? E a gente trabalhava no centro. E a gente foi com as nossas 2 bicicletinhas, 2 mochilinhas. Chegamos lá, abraçamos as 2, agradecemos. A gente tinha um dinheirinho guardado, a gente ajudou lá com um dinheirinho. E, pô, 30 dias a gente ficou lá trabalhando. Todo o dinheiro que entrava, toda a gorjeta que entrava, que a gente pegava assim, que a gente trabalhava num restaurante ainda nessa época. Toda a gorjetinha que entrava, tudo que entrava a gente guardava e colocava num cofrinho lá pra juntar o dinheiro pra pagar o aluguel, né? Na época a gente precisava, acho que, juntar 3 mil reais pra dar um calção, porque o aluguel era 1.000 e pouco, pra poder trazer minha mãe e meus irmãos de volta, né? Aí deu certo lá, juntamos uma graninha, conseguimos alugar, a gente alugou um apartamento no Guapurá na época, um apartamento pequenininho. Falei, não, vai ser esse mesmo, era a única coisa que a gente tinha condições de pagar no momento. Falei assim, pô, Deus, vai ser isso mesmo, a gente não tá em momento de escolher nem nada. Pô, aluguei a casa, eu e meu irmão, a gente alugou, fizemos um contrato no nosso nome lá mesmo. Aí chamamos minha mãe e meus irmãos de volta, eles vieram, e a gente ficou um ano e meio, quase 2 anos, morando nesse apartamento. Um ovinho, mas graças a Deus vivia bem lá. Vivia, tipo, com muito amor e carinho, sabe? Aí como a gente tinha um aluguel pra pagar agora, eu e meu irmão, minha mãe não trabalhava, né? E... cara, muito aperto a gente passava, meu Deus do céu, também já veio outra fase ruim na vida que começou a dar... Outro início, né? começou a dar tudo errado também. Cara, tipo assim, a gente ganhava uma graninha, mas tinha que pagar aluguel, tinha que pagar água, tinha que pagar luz, tinha que fazer a compra pra casa, compra do bolso. Como era muita gente, era uma compra alta. E a gente não comprava nada de besteira, cara, é só arroz, feijão e mistura. E tempero, essas coisas só. Comprava mais nada. E era material escolar da minha irmã mais nova, do meu outro irmão. E tentando o máximo que a gente podia e nada dava certo. Aí, pô, sentei um dia, conversei com o meu irmão mais velho, a gente voltando do trabalho, a gente, tipo, agoniado, né, passando uns perrengues. E não dava pra desabafar com ninguém, porque era difícil você achar alguém que tava passando por uma situação parecida. Na época a gente tinha o Sandro, cara. O Sandro escutava muita gente, dava uns conselhos, tipo, como paizão, assim, sabe? Falava, ó, continua, persiste. Vocês vão vencer na vida, só não desanima. E a gente continuando. E conversei com o meu irmão, falei assim, cara, quero fazer vamos fazer um acordo aqui, mano. A gente tá nessa situação hoje, mas vamos sair dessa situação, vamos melhorar de vida. Vamos crescer, já tá na hora de a gente crescer de vida, mano. A gente já tá vivendo nesse ciclo há muito tempo já. A gente precisa, cara, a gente precisa sair disso, mano. Eu conversando com o meu irmão, ele falou, não, vamos. Comecei a procurar emprego. Emprego.
Aí surgiu o Watanabe, né? Foi nesse período aí que surgiu o Watanabe, que foi da casa, né? Que eu peguei o dinheiro, paguei a casa e tal, tudo bonitinho. Aí troquei de emprego e a gente conseguiu pagar, sanar as dívidas, tudo bonitinho. Ficamos esse período no apartamento e a gente conseguiu juntar uma graninha para ir para uma casa maior. A gente foi para uma casinha maior, aí que as coisas começaram a ficar um pouquinho melhor. Aí meu irmão conheceu uma minha cunhada hoje, né? Tava com planos de casar, tava todo feliz. Conheceu minha cunhada, os dois casaram. E ele saiu de casa e ficou eu e minha mãe de novo e meus irmãos, né? E aí eu falando pra minha mãe, não, vou voltar a estudar. Vou tentar aqui, tipo, minha mãe trabalhando, né? Minha mãe e meu irmão que é um ano mais novo que eu também tava trabalhando, então a gente já tava com uma rendinha melhor em casa. E eu, todo dia, antes de dormir, eu pedi a Deus pra voltar a estudar. Tinha uma vontade absurda de voltar, porque eu tive que trancar a faculdade, né? Sim, Isso em 2017. E eu pensei assim, eu preciso voltar a estudar pra sair desse ciclo de ganhar pouco, de não ter recurso, de não ter as coisas. Foi aí que Deus foi colocando pessoas na nossa vida. Eu conheci minha esposa. A gente foi morar junto depois de um tempinho. E surgiu o mercado financeiro, comecei a pegar gosto, comecei a estudar no mercado financeiro. Eu e minha esposa, quando a gente foi morar junto, eu trabalhava no Watanabe, a gente foi morar junto, e ela trabalhava na farmácia. E aí a gente estudou junto, eu e ela entrou na instituição financeira antes de mim. Eu entrei uns meses depois dela, ela entrou no Itaú, e a gente ficou todo feliz da vida. E eu consegui entrar na Sicredi. Foi uma virada de chave absurda na nossa vida. E os teus irmãos também, né? Isso. Hoje em dia minha irmã trabalha no Itaú também, minha irmã Vitória. Meu irmão Saulo trabalha no Itaú também. Então, aos pouquinhos, o pessoal tá ingressando aí no mercado financeiro também. Um incentivou o outro, né? Então, vocês são 4 no Itaú. E a tua mãe trabalha ali também no Minha mãe posto, também né? hoje está trabalhando no posto ali da ETEC. Cara, todo mundo bem hoje. Só a pequenininha lá que ainda tá em casa. Ela tá com 15 anos hoje, ela tá estudando, né? Sim. Que é uma coisa que a gente cobra ela hoje. A gente não cobra ela de trabalhar, mas a gente cobra de estudar. Então já converso com ela já para ela se organizando com relação à faculdade. A gente dá um jeito, a gente dá uma força de ajudar. Vai para banco também. Se for a área que ela gosta, né? Que a gente fala dos benefícios, de como funciona o mercado financeiro. Sim. É um mercado muito amplo, que abre muitas portas, né? Eu e minha esposa, a gente vivendo bem, casamos ano passado, casamos em novembro, conseguimos pagar um casamento que jamais estaria nos meus planos. O Lucas do passado, sabe, do Velho Testamento? Jamais. Então, conseguimos pagar um casamento super, super legal, super chique. O casamento dos sonhos da minha esposa foi, graças a Deus, a gente conseguiu, eu e ela juntamente, a gente conseguiu pagar. A gente acabou de comprar a nossa casa própria. A gente está muito feliz e orgulhoso de tudo que está acontecendo, né? E por incrível que pareça, hoje, uma coisa que eu tenho comigo, já falei para meus irmãos, para minha mãe, não tenho mágoa nenhuma do meu pai, não tenho raiva, não tenho nenhum tipo de desprezo, nem nada do tipo. Perdão, né? Se eu visse ele, conversaria normal. Vai fazer 10 anos que eu não vejo meu pai. Não lembro do rosto dele, você acredita? 10 anos? 10 anos. A última vez que eu vi ele foi em 2018, né? 2016, então 8 anos. 8 anos e pouquinho. Mas não tem nada no coração, nenhuma mágoa, né? Não, claro que como faz muitos anos que eu não vejo, que eu não falo com ele, se a gente se encontrasse, provavelmente ia aflorar tudo de novo, né? Ia ou não, tirar debaixo do tapete. Que pode ser que esteja lá até hoje, né? Por isso que eu consegui superar tanto. Mas teve um dia que eu conversei com ele, foi uma conversa bem breve, ele me pediu desculpa pelo que aconteceu, a gente se entendeu ali. Mas não tem aquele contato de pai e filho, assim, a gente não se fala mais, falamos uma vez durante esse tempo todo. Não tenho mágoa, guardo as memórias boas dele, falo pra minha mãe que é ruim, eu deixo pra lá. Guardo as memórias boas, tenho boas memórias dele, tenho momentos felizes. E você também é um bom amigão, né? Que eu tô sabendo lá no Sicredi que o grupinho Elias, Dionei, né? Sim. Quem tá fazendo? É o Dionei que tá fazendo na casa dele, né? O Dionei tá... Aí você tá lá, você é o Elias de pedreiro, né? A gente é pedreiro também, legal, rapaz. né? A gente tá ajudando ele na reforma da casa dele lá, estamos dando uma força, amiga, é pra essas coisas. O padrinho de casamento também é pra essas coisas. A gente se ajuda. Que bom. Graças a Deus são pessoas boas que Deus colocou na minha vida também. Foi o Elias, foi o Dionei, a família da minha esposa também que me ajudou muito.
São pessoas que, tipo assim, me tirou da minha zona de conforto, me ajudou a superar obstáculos que na época eu achei que não era possível. Se eu não tivesse, Deus não tivesse colocado essas pessoas no meu caminho, tipo, não sei como que eu estaria hoje, que emprego eu estaria hoje. Provavelmente estaria, sei lá, um andarilho da vida aí tentando ganhar vida com alguma coisa. Deus colocou tudo certo, né? As pecinhas, vocês batalharam ali, ficaram a família inteira, e para você estar contando essa história, tá vendo? Não desistir, perdoar, união, né? Uma série de coisas boas, né? Que foi colocando e somando para hoje você estar aqui contando essa história. Pô, Lucas, maravilhosa aí essa história, que bom te conhecer um pouco mais, né? Eu lembro você na Quad, lembro você no Atanabe também, que são lugares que a gente frequenta aqui na cidade, lugares ótimos, né? E agora no Sicredi, que é maravilhoso trabalhar lá, né? É diferente de qualquer instituição bancária, nós sabemos disso, né? Lá é o homem pelo homem, né? Você vê, tem a parte financeira, mas a instituição, ela foi criada, né? Tem um lado humano e o lado financeiro, né? Relacionamento é a chave. Muito bom. E vejo sim, né? Desde a Shirley também, que está lá, que é a gerentona hoje, e toda a equipe. Que bom ter esse bate-papo contigo, né? Tenho certeza que muitas pessoas vão ali fazer ali um review da vida e vai ter algum momento que vai tocar, porque a vida tem dificuldades. Sim. Todos nós passamos algum dia por alguma coisa e a diferença é superá-las com serenidade para chegar nesse ponto e dizer, puxa vida, hoje eu estou bem. E você vê antes que era tão pouco e sempre foi bastante a cada período, né? E aí agora é esperar ter os filhinhos, né? Fazer a sua família, sim, não é? Com certeza Deus vai te dar isso, porque é um merecimento, né? Você conseguiu superar tudo isso aí. Eu fico muito grato também de ser teu amigo também, porque a gente não sou só cliente do Sicredi, a gente tem, né, ali uma relação legal. E pronto, é isso, a gente contar para as pessoas. Você diria ali para aquela câmera mais alguma coisa? Uma mensagem bacana que eu tenho assim comigo, que eu levo, converso com a minha esposa sempre que eu posso, assim, muitas das vezes, assim, a gente tem na nossa mente que a gente não consegue, que a gente não é capaz, ou que, tipo, um certo momento da vida que a gente tá passando vai ser um momento que vai definir o nosso futuro, o nosso trajeto, né? Ou que certos períodos da nossa vida vão moldar o nosso caráter, vão moldar o que a gente vai ser com o futuro. E, cara, isso aí cai por terra, não acredito nisso. Então, independente do que você passou, do que você tá passando, sempre tem um recomeço, sempre tem uma oportunidade de você ser melhor do que aquilo que tá ao seu redor, sabe? Então, independente do obstáculo, graças a Deus, Deus deu força para eu conseguir ser diferente. Tive exemplos ruins, mas tive exemplos muito bons também. Então eu consegui pegar tudo de ruim que aconteceu na minha vida e usar para me fortalecer, sabe? Ajudar também a ser um homem bom, um homem de caráter, trabalhador. Nunca precisei tomar nada de ninguém. Então, nessa parte assim, eu agradeço a Deus por nunca ter falhado com ninguém que precisou de mim, sabe? Então, essa é a mensagem que eu tenho aí pra galera. Obrigado por me ouvir. A gente às vezes não tem o hábito de contar isso pra todo mundo assim, né? Não. Pode ser até que gere um espanto, mas é muito bacana poder falar assim. Essa é a história do Lucas Lira, né? Lá no banco ele é conhecido como Lira. Eu conheci como Lucas, eu não consigo lembrar, mas sei que é o Lucas Lira. Da Sicredi, né? Da Sicredi. E é isso, então. Você vê, são histórias de pessoas que estão entre nós, contando aí a sua trajetória de vida, né? E te passando aí uma mensagem. Espero que você tenha gostado desse bate-papo com o Lucas e que sirva de exemplo, como eu falo também, sabe? Se tem uma história ou um amigo, alguma coisa que tenha algo a dizer de superação, ou numa doença, ou numa superação de trabalho, de vida, traz pra gente contar, sabe? De vida com as outras pessoas, porque é essa a nossa função. No nosso programa, toda quinta-feira no YouTube, o nosso Luz Câmera Acai. Até a próxima.